tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um canal aí da Data Insights. Me chamo Ezequiel e hoje a gente vai estar aí na nossa última aula aí da Design Core, né? Como eu comentei com vocês, né? O foco da nossa aula vai ser aí para o exame preparatório aí da certificação Design Core, né? Então, eu trouxe aqui para vocês a documentação de novo. E aí, como vocês podem ver, a gente já falou de todas as ferramentas e vamos falar das duas últimas hoje, né? Então, a gente falou das inputs, das entradas e saídas, das de análise, de documentação, das de preparação, das de transformação, né? E agora a gente vai falar aí das de junções, né? A gente falou na última aula da união e do agrupar campos, hoje a gente vai falar da junção e do encontrar e substituir, né? Eu já deixei ela preparada aqui, então já estamos com ela aqui, né? A gente vai começar pelo encontrar e substituir. Hoje eu trouxe duas tabelas de origem do banco MySQL, né? As tabelas que são deixadas ali eh, por padrão ali, né, que o MySQL disponibiliza para a gente para poder estudar e tal, que é a tabela Sakila, né? Tem outras também que a gente pode usar, mas eu gosto de trabalhar com a Sakila porque eu acho ela bem interativa em si, né? Então eu trouxe aqui a tabela de aluguéis e a tabela de funcionários aqui para mostrar para vocês, né? Aqui eu trouxe a conexão mesmo estável e aqui eu trouxe só um text input para poder apresentar como exemplo, tá? O primeiro ponto aqui que vocês precisam perceber é que eu trouxe aqui é, dois select, né? Esse select foi justamente para poder mudar a staff ID para string, né? Nos dois campos, porque estava no, como no campo numérico, porque o find replace ele trabalha com strings, né? Qual é o objetivo do encontrar e substituir? Ele procura dentro de um texto e faz a substituição para outra informação. Então, como vocês podem ver aqui na tabela de aluguéis, a gente tem o aluguel ID aqui, né? O ID, o registro do aluguel, a data do aluguel, qual foi o item ali, o ID do item que foi alugado, qual foi o cliente que alugou ali do cadastro e qual foi a data que foi devolvida aí, caso tenha tido uma devolução, qual foi o funcionário que atendeu e qual foi a última atualização aí desse registro dessa tabela. Da mesma forma, aqui na tabela funcionário, a gente tem o código do funcionário, o primeiro nome e o sobrenome dele, né? Então, eu estou transformando a STFID em um campo de string, né, para poder eu encontrar e substituir, conseguir entender, tá? E aí a gente tem algumas formas aqui de relacionamento, né? Primeiro a gente tem que definir quais são os campos que a gente quer caçar, né? Nesse caso, fazer a procura, né? Onde que a gente quer encontrar. Então, eu quero encontrar o staff ID dentro do staff ID, né? Então, esse é o primeiro ponto. Eu preciso dizer onde é que ele deve encontrar ali as informações, quais são as duas colunas que têm esse tipo de relacionamento. E aqui eu posso dizer como é que eu quero que ele faça essa pesquisa, né? Se eu encontrar campos parecidos logo no início do campo, ele já relaciona. Qualquer parte do campo que seja parecida, ele também relaciona. Ou se for o campo inteiro, se for uma relação exata. Se tiver o nome, por exemplo, Mike em cima na tabela de aluguéis e embaixo também tiver Mike na tabela de funcionários, então ele vai encontrar, né? Nesse caso aqui eu estou trazendo em número, então se for um, ele representa aqui o Mike, e se for dois, o John, né? Então ele vai relacionar por inteiro o número um com o número um daqui, né? Se eu tivesse uma informação aqui, como por exemplo, se eu alterasse aqui para 12, né, ele já não encontraria esse número, né, não encontraria o Mike justamente porque a relação está inteira. Se for qualquer parte do campo, ele já não entenderia tanto. Por quê? Porque o número que eu estou botando vai ter tanto 2 como um, né? Aqui nesse caso, né? Então, talvez ele levasse não fizesse esse relacionamento correto ou trouxesse a primeira informação que viesse ali nos registros. Mas se for um número bem parecido, ele pode conseguir até fazer esse relacionamento aqui, por exemplo, no início do campo. É, não conseguiu, né? Encontrar sem distinção, corresponder somente à palavra inteira.
Não conseguiu fazer o relacionamento, mas quando se trata de palavras mesmo, o relacionamento ele fica um pouco mais assertivo, dependendo aí das informações que tu preencher, né? Se for, tipo, por exemplo, Mike sem o e fosse o relacionamento com o nome, é bem provável que ele conseguisse fazer esse relacionamento, né? Mas, de todas as formas, a melhor opção sempre é fazer um relacionamento pelo campo inteiro, né? Relacionando todas as informações, né? Se meu campo for realmente em string, eu quiser fazer um relacionamento sem distinção entre maiúsculas e minúsculas, eu deixo isso aqui ativo. E se eu corresponder somente à palavra inteira de fato, eu posso deixar também isso ativo. Então, ele vai fazer esses tipos de identificação ali para mim, né? E aí eu tenho duas opções. Eu posso fazer a substituição do nome, né? Então ele vai substituir o nome Steph ID pela informação que vem na minha tabela de baixo, né? E aí eu posso selecionar qual é a informação que eu quero, né? Ela tem a informação principal que vem do F e a informação que vai fazer aí, né? Que aqui é o encontrar, né? Onde é que eu devo procurar? É aqui. Onde é que eu devo fazer a substituição? É aqui, né? Por isso que aqui é o F de Find e aqui é o R de Replace, né? Então, eu posso definir qual é o nome que eu quero trazer, né? Se é o first name ou last name. Se eu alterar aqui, de vez de eu trocar ali o Steph ID pelo primeiro nome, ele vai trocar pelo sobrenome. Ou eu posso escolher a opção de fazer o agrupamento e eu selecionar quais itens eu quero que ele me traga ali no final das minhas informações. Então, ele vai manter o Steph ID, só que ele vai fazer aqui e trazer as informações aí que estão faltando para mim, né? É só um ponto de observação que se o relacionamento tiver com informações incompletas, ele vai deixar aí a informação nula, né? Então vai ficar aqui só o John aí, porque só dentro da minha base só existe o John. Então é exatamente assim que funciona o encontrar e substituir. Agora a gente vai para a junção, né? A junção, ela tem como objetivo também realizar um relacionamento, né? Só que ela realiza um relacionamento de uma forma mais assertiva e ela consegue relacionar qualquer tipo de campo, contanto que os dois campos têm a mesma tipagem, tá? Então, se eu fizer aqui um relacionamento do rental, do Custom ID, que é o caso que eu vou fazer, inteiro 32, embaixo, né? Ele também tem que ter a mesma tipagem aqui, ó, Custom ID inteiro 32. Se por algum motivo eu transformar isso aqui em VW string, automaticamente ele já vai me acusar de um erro, né? Porque ele não vai conseguir relacionar string com texto, com número, né? Então, dependendo da tipagem também aqui, pode ser que, mesmo que seja numérico, ele pode dar algum problema. Por exemplo, em dobro, talvez ele apresente um erro também, como vocês podem ver, né? Tem que ser a informação de inteiro. Se for um inteiro menor, talvez ele até aceite, né? Porque é inteiro com inteiro, mas na melhor das duas opções é sempre tentar manter o mais parecido possível, né? Então ele vai pegar a informação aqui do meu Custom ID que eu tenho aqui embaixo, né, que é a minha tabela de aluguéis, aqui onde eu tenho um identificador do aluguel, o horário, a data e hora do aluguel, qual foi o item que foi alugado, né? Qual foi o cliente e aí a mesma base de dados que eu já tinha passado anteriormente. E a tabela de clientes, eu tenho o ID do cliente, o ID da loja, né? Que o cliente fez o cadastro, seu primeiro nome, seu sobrenome, seu e-mail, o ID ali de endereço dele, que eu tenho um cadastro de endereço dele em outra tabela, o status dele, se esse cliente está ativo ou não, né? Nesse caso aqui, por exemplo, ele está inativo aqui, e a data de criação ali e a última atualização que ele teve ali no cadastro, né? E aí eu vou fazer o relacionamento, a junção ela funciona exatamente assim, como vocês podem ver, né? É, Basicamente, aqui eu defino qual é o campo que eu quero relacionar, né? É, Então ele faz esse relacionamento aí com os dois identificadores aqui do cliente. Se eu quiser relacionar mais do que um item, eu também consigo fazer esse tipo de relacionamento com mais de um item, né? Nesse caso eu não tenho essa necessidade. E aqui eu consigo meio que ter um select já pré-disponível para mim. Então as informações que normalmente ficam duplicadas, ele costuma colocar o nome right, né? Que é direita, né? Que é a conexão esquerda e a conexão direita aí para quem tem até um entendimento um pouco aí de SQL, né?
Então ele costuma informar o nome write para as conexões que estão à direita, né? E aí, como são informações repetidas, eu posso simplesmente até ignorar se for assim da minha vontade, ou se for informação, por exemplo, aqui o last update ele está se referindo à minha informação de última atualização dos aluguéis, já aqui as últimas atualizações de cadastro do cliente. Então é informação diferente, apesar de ter o mesmo nome. Então eu posso simplesmente alterar aqui. Last update customer, né? Que é para poder eu entender que aqui é a última atualização do cliente, né? E aí, para ficar mais claro, eu também posso dar aqui o nome, se assim eu desejar, né? É, para o last update da tabela aluguel também, né? Então aqui ele já funciona como um select, como vocês podem ver, eu consigo fazer a configuração, alteração de tipagem, né? Consigo também mexer nas opções e ao executar eu vou ter três saídas, né? A saída J, que é literalmente a interseção de tudo que ele encontrou, né? A saída left do que ele não encontrou no aluguel e a saída R dos clientes que não foram encontrados. Nesse caso aqui, o relacionamento ele é 100% assertivo, né? Até porque é uma tabela de exemplo para estudo dentro do MySQL que a gente está utilizando. Eu vou fazer aqui, eu vou forçar um erro não, eu vou forçar aqui uma saída no left para vocês verem como é que fica. Eu vou filtrar apenas os clientes que estão ativos e ignorar os que não estão ativos, né? Então, eu vou executar aqui, né? Então, automaticamente, no R ele encontrou todos os clientes ainda, né? Aqui ele encontrou apenas 15.640 e aqui no left eu tenho, consequentemente, todos os aluguéis que tem aí, que os clientes já não estão mais ativos, né? Eles já não voltaram para a gente excluiu o cadastro dele por algum motivo, né? Deixou desativo o cadastro dele nesse cenário, né? Então, basicamente, a gente funciona, as informações funcionam dessa forma. Então, o left ele vai me retornar as informações que não encontraram no right, né? O J é a relacionamento das duas. Consequentemente, eu tenho as informações das duas tabelas unificadas, né? Como vocês podem ver aqui, né? Então, tem o first name, last name aí do Custom ID e as informações de aluguel, como vocês podem ver, né? Então, tenho aí o melhor do mundo das duas tabelas. E aí, da mesma forma, funciona ali pro left, né? Por exemplo, se eu pegar aqui, eu vou filtrar aqui, eu vou apagar esse filtro aqui, né? Aliás, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esses custom ID aqui que estão inativos e vou tirar da minha base de dados, né? Custom ID, né? Né? O in ele me retorna literalmente é, tudo que eu tiver dentro desses parâmetros que eu coloquei aqui, né? Desses parênteses, né? Uma possibilidade de junção aí que eu fiz. Então ele vai deixar passar todos os Customer ID que são esses, né? Mas aí eu não quero que ele passe, na verdade. Então eu vou dar um not in, beleza? E aqui eu vou deixar passar tudo, né? Que eu quero que fique coisa no R para vocês verem como é que funciona. Então pronto, passou apenas os 15.644, né? Ficou nada no L porque encontrou todos, porém no R ficou justamente os 15 clientes que a gente filtrou ali forçadamente, né? Que são os clientes inativos dentro do R. Então, quando a gente tem esse tipo de relacionamento, né, diferente do replace, que ele me deixa nulo quando eu tenho uma informação ausente, quando eu tenho uma informação ausente no R ou no L, eu vou ter essas informações aqui nessas saídas, e assim eu consigo fazer alguma manipulação nelas, ou se eu desejar fazer algum tipo de tratamento, eu também consigo realizar com essas informações aqui específicas, né? E se o meu objetivo é só ficar com a junção, né, só com a interseção das duas informações, eu posso obter as informações aí pelo J, né? Um ponto aqui que eu gostaria também de passar, aproveitando aí a última aula, alguns
alguns comandos, né? Por exemplo, o Ctrl R, ele serve para poder executar. Então ele executa se eu selecionar Ctrl R. O Ctrl Shift B, né? Ele serve para criar automaticamente um browser, né? Um navegador para poder visualizar as informações. Só tenha cuidado aí em usar o Ctrl Shift B em ferramentas que tem muita saída, principalmente como a junção, porque ela vai gerar três saídas, né? Se não tiver interesse em ver todas, não faz sentido, tá? Então, é uma das possibilidades. Uma também de organização é que se eu tiver um campo assim meio desorganizado, selecionar e dar um Ctrl Shift menos, ele alinha, né? E o Ctrl Shift mais, ele faz um alinhamento aí de forma horizontal, né? Então, se eu tiver meio bagunçado assim, e der um Ctrl Shift mais, ele faz esse alinhamento de forma horizontal aí dos meus dados, né? Então, eu gostaria de passar isso aí como um extra, né, para vocês. Então, espero que vocês comentem aí algumas dúvidas que vocês tenham, que aí eu trago aí numa última aula para poder tirar a dúvida de todos. Então, agradeço aí a atenção de vocês, né? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham entendido bastante. Qualquer coisa, comenta aí embaixo que aí a gente tenta tirar as dúvidas de vocês em um novo vídeo aí, uma nova videoaula. Obrigado por ter finalizado esse curso até o momento. Se sinta aí à vontade para treinar. Acredito que vocês vão estar mais do que preparados para tirar a certificação. Essa primeira ela é bem simples mesmo. É só ter um pouco de estudo mesmo e tempo e dedicação para fazer o exame, tá? Agradeço aí a atenção de todos. Desejo aí um ótimo dia, tarde ou noite. Tchau, tchau. Não se esqueça aí de inscrever e colocar o sininho, tá, gente? Para ver os próximos vídeos.